o jogo do dia, uma final nessa Série B, que é a melhor Série B de todos os tempos, um jogo que ninguém que ama futebol pode perder, e tá difícil pra gente decidir aqui quem vai ser favorito entre Sport e Atlético Goianiense, tá? Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Série B tá de volta, já tava com saudade, né? Série B sempre uma competição muito boa pra gente assistir. E você sabe que aqui no Torcedorismo a gente tá acompanhando essa Série B de perto. E ano que vem a gente vai continuar na Série A, Série B, Série C, Série D. Então você se inscreve aqui. Esse canal eu criei nesse ano, é um canal novo, talvez você não conheça ainda. Então vê a nossa análise aí, vê se você curte o nosso conteúdo e já se inscreve aí. Deixa o seu like nesse vídeo pra gente já começar esse dia muito bem. Dia, tarde, depende do momento que você tá vendo esse vídeo, né? 36ª rodada da Série B começando hoje, galera. Sim, 36ª, faltam 3 rodadas para acabar a competição. A melhor Série B de todos os tempos. Hoje a gente vai ter 2 jogos, galera. Muito time, 3 times, né, hoje brigando por acesso ainda, né? Dá pra gente dizer assim, e um desses jogos, meu irmão, é uma final, né, é um confronto direto. A gente vai falar primeiro sobre Vila Nova e Londrina, no caso, o Vila Nova tá brigando por acesso e o Londrina é um time que já tá praticamente rebaixado, né. O Vila é um time que teve uma ótima Série B, né, fez um ótimo primeiro turno, rateou um pouco ali nesse segundo turno, trocou de técnico algumas vezes e agora com o Igor Magalhães parece que o time melhorou, né? Melhorou, fez boas partidas, quase venceu o Vitória lá no Barradão, né? Ficou muito próximo, tomou gol ali próximo dos 40 minutos do segundo tempo, gol de empate, né? E foi um gol que, cara, foi um balde de água fria, né? O Vila Nova que estava ali próximo de chegar ao G4 e acabou tomando esse balde de água fria, acabou se complicando na briga pelo acesso, agora está a 5 pontos do G4, se tivesse vencido estaria a 3, né? E só temos 9 pontos em disputa, né? Então tem que tirar 5 em 9, tem que secar 5 times ainda que estão à frente dele ali, para poder passar. E, cara, além de secar esses times, cara, não tem outra coisa, tem que vencer todos os jogos, é possível, né, porque o Vila ainda pega o Londrina hoje, né, nesse jogo, pega o Ceará e pega o ABC fora de casa, que já está rebaixado, o Ceará também não tem mais nada para fazer, é possível que o Vila vença esses 3 jogos, mas, galera, tem que contar com muitos tropeços da galera que tá ali diretamente acima do Vila para poder subir. Tá muito difícil, não vou mentir para você, torcedor colorado, mas ainda é possível, tem uma chance remota, tá? Pode ser que no jogo de hoje, né? Quer dizer, no jogo de hoje ele já tá fora, tá? Mas pode ser que pro resto da temporada, Guilherme Parede, que, cara, é um grande destaque do Vila Nova nessa temporada, não jogue mais, né? Não pode ser que ele não jogue mais nessa Série B. Ele teve uma luxação no ombro e tá fora do jogo de hoje, isso é o que a gente sabe. Não se sabe se ele vai ter condição para as próximas rodadas, tá? O que é certo é que hoje ele não joga. O Londrina, no caso do Londrina, galera, o Londrina ainda não está matematicamente rebaixado, mas, ó, já está virtualmente rebaixado há muitas rodadas que eu venho falando isso aqui. Não vai escapar do rebaixamento. Inclusive, pode ser rebaixado matematicamente hoje. Se o Londrina não vencer esse jogo e estará matematicamente rebaixado, pode ser que até vencendo esteja, tá? Rebaixado. Mas se não sair desse jogo com vitória, estará rebaixado, tá? Mas, embora essa seja a fase, né, embora essa seja a realidade do Londrina hoje, o momento atual, cara, é um time que tem vendido caro suas derrotas, tá? Não perde, inclusive, há 4 rodadas. São 4 empates seguidos. Mas não tem perdido e enfrentou bons times nas últimas 3 rodadas, tá? Enfrentou Juventude fora de casa, enfrentou o CRB, enfrentou o Guarani também e conseguiu empatar com esses 3 times que brigam lá na primeira página da tabela da Série B, né? São times de Juventude e Guarani, por exemplo, estão brigando por acesso até agora, né? Mas para esse jogo o Londrina tem um desfalque absurdo. O melhor jogador do time não vai poder jogar. Paulinho Mocelin tá suspenso, né? Foi expulso no jogo contra o Guarani. Vai cumprir a suspensão automática nesse jogo aqui contra o Vila. E, cara, vai provavelmente dar lugar ao garoto Peu, que já jogou algumas partidas pelo Londrina, né? Tem 20 anos e deve ser titular mais uma vez no lugar do Paulinho Mocelin, que, cara, faz muita falta nesse time do Londrina, né? O time tá com quase 3 meses de salário atrasado, né? Além de toda essa fase, a parte financeira também tem sofrido. Os jogadores, inclusive, se reuniram com a diretoria nessa semana para cobrar, para saber dessa situação. Então, Roberto Fonseca, o técnico do Londrina, vai ter trabalho para montar o time nesse jogo, tá? Retrospecto histórico entre Vila Nova e Londrina. Foram 24 jogos com 13 vitórias do Londrina, 8
do Vila Nova e tivemos ainda 3 empates. O Londrina tem levado vantagem no retrospecto histórico geral, tá? Mas pro jogo de hoje não tem como a gente comparar os dois times. O Vila Nova tem um time muito melhor, é um time que se encaixou agora com o Igor Magalhães, é um time que sabe o que voltou a defender muito bem, é ainda a melhor defesa da Série B, conseguiu consertar aquele problema que tinha no ataque, né? Ainda perde muitas chances, mas consegue concluir melhor as chances que cria. É um time fortíssimo na bola aérea e é uma deficiência do Londrina, então acho que o jogo de hoje vai ser no Oba, na casa do Vila. Não tem outro resultado que não seja, na minha opinião, vitória do Vila Nova, e para mim o Vila Nova é muito favorito. Vou dar 4 raios pro Vila, 1 raio pro Londrina. O que o Vila tem que tomar cuidado é com o empate, que o time do Londrina, cara, é um time que, já falei aqui, corre muito, tem bons valores, mesmo sem o Paulinho Mocerim pode dar trabalho. Se o Vila Nova dormir, pode ser que leve um gol ali e depois tem dificuldade de correr atrás do placar, tá? Então, com essa ressalva do empate aí que o Vila tem que tomar cuidado, eu ainda acho que o Vila é muito favorito. Eu lembro a você que se você vai nesse jogo do Vila ou se você vai nesse próximo jogo que eu vou falar entre Sport e Atlético, você filma lá a festa da sua torcida, como sempre, galera. Filma lá, posta nos stories do seu Instagram e me marca para eu poder repostar também. Vou repostar todas as pessoas que me marcarem nos seus stories, beleza? Como eu já falei, antecipei, o jogo que a gente vai falar agora é Sport e Atlético Goianiense, o jogo do dia, uma final nessa Série B, que é a melhor Série B de todos os tempos, um jogo que ninguém que ama futebol pode perder, e tá difícil pra gente decidir aqui quem vai ser favorito entre Sport e Atlético Goianiense, tá? O Sport tá em crise, essa é a verdade, o Sport tá em crise, saiu do G4 da Série B na última rodada, acabou perdendo mais um jogo, né? Segunda derrota seguida, né? O Sport tá precisando se reencontrar psicologicamente, taticamente e até tecnicamente, né? E, cara, se quiser subir, né? O Sport vai precisar muito da força da sua torcida na Ilha do Retiro, porque o Sport é o segundo melhor mandante. A torcida do Sport, a torcida rubro-negra, tem feito muito a diferença nessa Série B. O Sport, dentro de casa, já tem 12 vitórias em 17 jogos e só perdeu 2 vezes, né? Então, se você fez as contas aí, foram mais 3 empates. Então, o Sport é um excelente mandante, só fica atrás ali do Vitória, né? Em aproveitamento de pontos dentro da sua casa, tá? Então, dentro desses 3 jogos que faltam, o Sport vai jogar 2 vezes na Ilha do Retiro e vai sair 1 vez para jogar fora. Então a ilha pode ser uma arma muito forte para o Sport nesse final, nessa retíssima final, nessa quase linha de chegada ali da Série B, né? E o fato é, gente, não posso mentir para você, torcedor do Sport, também vou sempre falar a realidade do que eu penso. Aquele Sport que, atropelou adversários em algum momento ali da Série B, chegou a ficar líder, galera, esse Sport, cara, não existe mais, né? Aquele time que envolvia, né? Que era bonito de ver o Sport jogar, que em determinado momento a gente falou assim, não tem como esse time não subir, né? Um time com bastante repertório técnico, principalmente, né? Um time ofensivo, sólido na defesa. Esse time não existe mais. Acabou perdendo o Luciano Juba, que faz muita falta. O Wagner Love caiu muito tecnicamente, né? Mas longe do problema do Sport ser só esse, né? Eu acho que o Anderson Moreira realmente perdeu a mão, né? O Sport venceu só 3 jogos nas últimas 13 rodadas. Se você for ver esses 3 times que o Sport venceu, foram os 3 piores na tabela, né? O ABC, o Londrina e a Chape, justamente os 3 piores, os 3 últimos colocados. E por que eu falei do Anderson? O Anderson tem insistido numa forma de jogar, cara, que deu muito certo lá atrás, mas agora não dá mais, ele não tem mais as mesmas peças, né? Desde o início da temporada, quem tá acostumado a ver o Sport jogar, o Sport, ele sempre joga ali com 3 jogadores, né, para fazer a saída de bola. Geralmente um volante desce, o lateral ele fica ou desce um volante, ou o lateral fica ali junto dos zagueiros para fazer essa saída de bola. O lateral esquerdo avança, né, não chega a virar um ponta, né, mas avança bastante ali no meio campo, às vezes vira um ponta. E os atacantes acabam centralizando para fazer mais número ali no meio de campo, né? Só que, cara, esse tipo de jogo do Sport já tá muito marcado. Não tem mais uma variação, né? Não tem mais uma variação. Aquele meio armador que virava um segundo atacante pro ponta chegar e preencher o meio. Todo mundo já percebeu essa movimentação do Sport. Não dá mais pro Anderson ficar insistindo nesse modelo de jogo engessado, né? Então,
é uma coisa que tem me preocupado, né, na visão do Anderson desse time, de querer insistir com peças diferentes que não estão conseguindo entregar a mesma coisa que as outras peças. Ele não consegue encontrar uma variação tática para fazer esse time do Sport funcionar de novo, e é isso que tem me preocupado no Sport, tá? A organizada do Sport, a torcida organizada, foi cobrar o time no CT e também foi dar apoio, né, nessa reta final, foi ver o que está acontecendo ali, fez o papel da sua torcida, nada de violência, né? Foi dar apoio e cobrar ao mesmo tempo, obviamente. E para esse jogo de hoje, o Sport ainda está sem Sabino, ainda está sem o Alisson Cassiano e, cara, vai ficar sem o Alan Ruiz também, que para mim é um baita desfalque. Ele tá com uma contratura na coxa esquerda, não vai poder jogar esse jogo. E, cara, só os 3 pontos interessam pro Sport nesse jogo. O empate não vai acabar com as chances de acesso, mas vai reduzir bastante, né, dependendo dos resultados das outras partidas. Meu irmão, se perder esse jogo, então esquece. Aí sim pode dar adeus ao acesso, psicologicamente pelo menos, né? Matematicamente não. Mas, cara, se perder esse jogo dentro de casa, um confronto direto, pode esquecer. Mas se vencer, volta com toda a certeza pro G4, faltando 2 rodadas para acabar. Então fica numa posição muito boa. Termina o dia de hoje, nessa sexta-feira, na 2ª colocação. E aí na próxima rodada vai enfrentar o Vitória com uma pressão menor. Talvez o Vitória aqui já tenha o acesso confirmado, né? E o Sport possa ir até pensando em empatar esse jogo. Do lado do Atlético Goianiense, cara, o Atlético tá o inverso, tá numa fase muito boa, né? Já esteve melhor, né? Teve aquelas 5 vitórias consecutivas, jogando muita bola. Veio de 2 tropeços, né? Perdeu pro Vila Nova no Clássico e empatou o último jogo, quase perdeu ali pro Novo Horizontino, também no confronto direto. O Atlético dos times que estão lá em cima tem a tabela mais difícil, mas ainda é o líder desse segundo turno, tem 33 pontos somados em 16 jogos, né? E 10 vitórias em 16 jogos, só perdeu 3. Então é um time que está numa ascendente ainda, a gente pode dizer assim, apesar desses últimos 2 jogos, né? Pra gente dizer que o Atlético saiu da sua ascendente vai depender do resultado desse jogo de hoje, né? Mas assim, eu fiz aquela pequena análise do Sport ali atrás e, cara, o Atlético, pra gente analisar também o Atlético, né? Pra ficar aparelho aqui no nosso vídeo, o Atlético tem um time muito mais organizado do que o Sport, é um time com muito mais variações, né? Tem jogadores, isso é uma coisa que principalmente vai fazer diferença, né? Tem jogadores em melhor fase, mais confiantes, né? O Luiz Felipe tem sido um grande pilar ali na zaga, grande zagueiro, consertou a zaga do Dragão, que tomava muitos gols, ele ali ao lado do Alex. O Tubarão, cara, se encontrou na lateral direita, tem ido muito bem. O Baralhas, cara, meu irmão, essa contratação, a volta do Baralhas foi uma coisa assim, uma peça-chave. Caso o Atlético suba, pode colocar muito na conta dessa contratação do Baralhas. Que jogador importante, tem sido o melhor jogador do Atlético nessa reta final. Ele marca muito, dá muita sustentação ali atrás e ainda constrói ótimas jogadas, chega na área para concluir em gol. Ótimo volante. Luiz Fernando, atacante, que renasceu nessa Série B, tá criando muita jogada, muito importante no X1 para balançar ali a zaga, criar uma superioridade numérica dentro da área em algumas ocasiões. Tem sido muito importante, tem dado bons passes, bons cruzamentos e ainda tem chegado para finalizar. O Shailon, cara, é um jogador diferente, cara, diferente demais. Nem todos os times na Série B tem um jogador tão inteligente, que pensa tão bem o jogo quanto o Shailon. Até o Coutinho, né, que já meteu muito gol, diminui um pouco agora, mas ele continua ajudando muito ali, segurando dois zagueiros ali, né? E, cara, o Atlético Goianiense, ele tem 1 ponto a mais do que o Sport. O empate pro Atlético, cara, é uma coisa muito boa. Vai segurar o Sport atrás e vai manter o Dragão dentro do G4 para a próxima rodada. Então o Atlético vai pensando no empate, tá? A realidade é essa. É um time que pode ser que vença esse jogo, mas vai pensando no empate. Pode ter certeza disso. Mas se por acaso conseguir vencer esse jogo, que é totalmente plausível, vai encaminhar o seu acesso, tá? O empate ainda não, mas a vitória encaminha o acesso. O retrospecto histórico entre esses dois times, né? Na história entre Sport e Atlético foram 14 jogos com 4 vitórias para cada lado, 4 do Sport, 4 do Dragão e 6 empates. Então é um confronto equilibradíssimo, esse confronto de rubro-negros, né? O goiano e o pernambucano são times parecidos tecnicamente, embora o momento do Atlético seja muito melhor do que o do Sport, mas taticamente, cara, o Atlético tem sido mais sólido, né? O Sport não pode ser previsível nesse jogo como vem sendo. Se for, o Atlético vai engolir taticamente o Sport. E, cara, o que, na minha opinião, vai fazer a diferença, como sempre, não, senhor Wagner Love, né? O que vai fazer a diferença é a torcida do Sport, é jogar na Ilha do Retiro. Cara, o Sport vai contar muito com essa torcida para vencer esse jogo.
A torcida do Sport, que tem dado show, tem a terceira maior média de toda a Série B, né? Média de público, tá atrás ali só do Vitória e do Ceará, sendo que, o Vitória joga no Barradão, que tem aproximadamente ali 30 mil lugares, né? O Castelão tem quase um pouco mais de 60 mil lugares disponíveis, né? E a Ilha do Retiro tem ali por volta de 20, 23 mil, né? Então, a média do Sport com um estádio muito menor é de 18.600, está atrás realmente só ali de Vitória, que tem a melhor média, e do Ceará, beleza? Então, cara, pro jogo de hoje, o Sport tem que competir. O Sport tem que ir com uma estratégia sólida, tem que competir, e o Atlético vai sólido, isso eu garanto a vocês que o Atlético vai competir, né? O Sport é um time que às vezes entra desligado, por isso que eu não garanto que o Sport vá fazer um jogo competitivo. Eu acho que os caras estão concentrados, mas é difícil a gente acreditar que eles com certeza vão entrar ligadaços. O Atlético eu já consigo afirmar com mais precisão, né? Embora futebol a gente saiba como é, né? E então o Atlético ele vai tentar vencer, mas sabendo que o empate é muito bom. Então eu acredito que esse jogo vai ser ali com o Atlético recuado, procurando os contra-ataques, não muito recuado, porque se ficar lá atrás o tempo inteiro vai ser muito difícil segurar o Sport por 90 minutos dentro dele do Retiro. Então o Atlético vai ter determinados momentos em que vai tomar a iniciativa do jogo, além dos contra-ataques, né? O Atlético é um time que consegue segurar a bola no meio de campo, time técnico. E apesar de ter uma defesa que é muito, muito, muito sólida, uma defesa que tomou só 7 gols nos últimos 13 jogos, é bom que não fique só atrás nesse jogo segurando o Sport, né? Embora também tenha um contra-ataque absurdo o Atlético Goianiense. Então o Sport vai ter que tomar muito cuidado. Isso aqui é um jogo de xadrez, né? Um jogo de xadrez que o Henderson tem que botar a mão na cabeça e perceber qual tática é a mais correta para esse jogo, que ele não seja um time previsível e que entre ligado, tá? Só que assim, o que me faz dar o favoritismo nesse jogo é o fator casa. Já disse para vocês que tecnicamente os times praticamente se equivalem. Taticamente eu tenho visto o Atlético na frente nesse momento, embora o Anderson seja um treinador que tem a capacidade de virar esse momento do Sport. Mas galera, a torcida do Sport faz muita diferença em um jogo tão parelho assim. O fator casa pra mim faz a diferença na hora da gente dar o favoritismo, e por isso eu vou dar 3 raios pro Leão da Ilha, 2 raios pro Dragão, mas é aquele famoso 51% pro Sport, 49% pro Dragão. Essa é a minha opinião, essa é a minha análise. Coloca aqui embaixo quem é o favorito desse jogo pra você também. Não tem mais pra onde correr, 3 rodadas pra essa Série B terminar, agora é vencer ou vencer. Seja lá qual for o objetivo do seu time, eu sei que amanhã tem briga contra o rebaixamento na Série B, tem pré-jogo aqui no canal. Domingo a gente pode ter o título confirmado pro Vitória, o acesso confirmado pro Vitória, vai ter pré-jogo aqui também, então se liga no torcedorismo. Se você não está inscrito, confere se está inscrito, já se inscreve agora, ativa o seu sininho para receber esses vídeos e poder comentar aqui primeiro. Muito obrigado por ter ficado até o final, não se esquece de deixar o seu like, isso é sempre muito importante. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!